As famílias que foram despejadas de um condomínio Minha Casa Minha Vida, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, recorreram à justiça e esperam reverter a decisão. O Rodrigo Viga explica essa história pra gente. Defensoria Pública da União e vítimas de uma reintegração de posse em um condomínio do Minha Casa Minha Vida, que estava abandonado há anos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estão movendo uma ação na justiça para que essas pessoas, cerca de 500 famílias, possam retornar às unidades habitacionais. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, inclusive, já tomou conhecimento dessas duas ações, movida por vítimas dessa reintegração de posse que aconteceu na última sexta-feira e pela Defensoria Pública da União. E agora está instando o Ministério Público Federal a se manifestar sobre este tema. Foram cenas que chamaram bastante atenção, um tema relativamente polêmico que aconteceu na última sexta-feira. Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, atendendo uma determinação da Justiça de primeira instância, fizeram a chamada reintegração de posse nesse condomínio Cidade Verde, no Complexo do Aná, em São Gonçalo, na região metropolitana. Ali estavam vivendo de forma irregular, sem autorização, cerca de 500 famílias em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. Só que esse condomínio estava abandonado desde 2019, depois de um litígio entre a Caixa Econômica Federal, responsável pelo programa, e a construtora que estava executando a obra. A Caixa entrou com uma ação na Justiça pedindo a reintegração de posse, que foi aceita pela primeira instância da Justiça. Eletrodomésticos em grande quantidade, objetos, pessoas no meio da rua, cenas que chamaram bastante atenção. Muitas dessas pessoas que foram alvos e vítimas dessa reintegração de posse são vítimas de um forte temporal que atingiu o município de São Gonçalo, na região metropolitana, no começo desse ano de 2023. Agora estão na casa de amigos, parentes, igrejas e também escolas. A Caixa Econômica Federal alega que a reintegração de posse é importante para que a obra seja retomada e as unidades habitacionais desse condomínio do Minha Casa Minha Vida sejam destinadas àqueles que foram efetivamente sorteados, contemplados dentro desse programa social habitacional. Do Rio, Rodrigo Viga. Tiago Pavinato, quero te ouvir a respeito dessa situação. Temos aí duas questões sociais que estão se cruzando. Esses apartamentos, esse condomínio do Minha Casa Minha Vida, ele está sendo construído, as obras foram paralisadas, o Viga explicou que precisam ser retomadas, é um desejo da Caixa Econômica Federal, para atender famílias de baixa renda. Mas diante dessas obras que não avançaram, houve essa invasão e cerca de 500 de 800 apartamentos estavam ocupados. A decisão de primeira instância determinou uma reintegração de posse, mas agora essas pessoas que haviam ocupado essas áreas e também a Defensoria Pública da União recorreram para tentar reverter essa reintegração de posse. Situação difícil, né? Eu não sei nem como tocar uma pergunta para você. Não, mas não tem nem pergunta a ser feita. É uma grande... Seria cômico se não fosse trágico, e é muito trágico. O Brasil ele tem um déficit habitacional, cerca de 50 milhões de moradias. A gente teve, nesta notícia, que um edifício com apartamentos para Minha Casa e Minha Vida parou. Começou a ser construído pela Caixa e sabe-se lá por qual razão parou, ficou abandonado, as famílias entraram. As famílias entraram e a Caixa Econômica Federal, ela pediu a reintegração com o pretexto de que ela deveria continuar as obras. Primeiro ponto, pessoas morarem num edifício inacabado, colocando as suas próprias vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus filhos, de crianças, de bebês em risco, isso mostra que essas pessoas de fato precisam de teto. Porque você não vai colocar a tua vida em risco morando num prédio inacabado. Você chegou naquela última situação, na situação de desespero. E quem é que pede a reintegração sem dar garantias de que vai terminar e também não deu satisfação, enquanto não foi invadido,
aqueles que teriam sido contemplados, porque nós não sabemos se alguém já tinha sido contemplado com essas casas. Vamos lá. Primeiro, a Caixa ela precisa terminar. Por quê? Porque são prédios irregulares, numa região com um clima que pode desfavorecer ainda mais a segurança, que nenhum prédio é seguro e inacabado, você precisa do habite-se. Então, se você tem uma chuva forte, você aumenta ainda mais o risco de vida para aquelas pessoas. Então, não é nenhuma questão de contemplar quem estaria contemplado antes dos invasores, mas é uma questão de segurança. Mas a Caixa ela entra com a reintegração e coloca aquelas pessoas na rua. O irônico dessa história é que a Caixa Econômica Federal, que pediu o despejo de pessoas que se colocaram numa situação de alto risco, com as suas famílias, num prédio abandonado, que deveria ter sido terminado em tempo pela Caixa Econômica. Essa Caixa Econômica é um banco público de um governo federal que é chefiado pelo Partido dos Trabalhadores, que, em São Paulo, está colocando todas as fichas no líder do movimento dos trabalhadores, e põe muitas aspas nesses trabalhadores, sem teto. Os sem teto aqui em São Paulo, que invadiram um prédio no centro de São Paulo alguns anos atrás, que desabou, que matou muita gente. Então, o mesmo governo federal que apoia Boulos e as suas iniciativas contra a propriedade pública e privada aqui em São Paulo, agora em São Gonçalo, está tentando tirar um direito que é reivindicado para o seu queridinho Boulos, lá em São Gonçalo. Lá em São Gonçalo, a Caixa Econômica Federal, que é do governo Lula, repise-se, está tentando arrepiar com a vida dos sem-teto, que tão sem-teto são que invadiram um prédio abandonado, que era de responsabilidade da Caixa, ou seja, do governo Lula. E muito me intriga, muito me revolta, não porque eu seja a favor de uma invasão de imóveis desocupados, não é isso. A gente viu essa semana em Campinas, por exemplo, um vereador do PT que ajudou invasores urbanos de imóveis a ocuparem um imóvel com proprietário, com IPTU em dia e que gerava renda para os seus proprietários através de locações temporárias. Agora, o mesmo PT que tem a Caixa Econômica Federal nas mãos coloca 500 famílias na rua, 500 famílias na rua por conta de uma obra abandonada, provavelmente por corrupção. Para quê? Para que se contrate uma outra construtora, para que se gaste uma outra quantia em dinheiro, enquanto essas pessoas são jogadas para fora. Veja que o discurso não acompanha a ação. E é por isso que eu falava lá atrás. Mesmo se Lula se encontrar com o Zelensky, o que ele disser não tem importância nenhuma, porque palavras para o PT são tão fluidas quanto a água em estado gasoso. Elas se desfazem a qualquer momento e depois fazem chuva para aqueles que acreditaram nelas.